Muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, que Deus abençoe a nossa semana grandemente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início aqui a mais um domingo para nós realizarmos o nosso culto aqui, culto de domingo na sua casa, com uma palavra de Deus para o seu coração. Eu coloquei como subtítulo aí da nossa mensagem, né, o que nós vamos ler hoje. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Este é o meu filho amado, de quem me agrada. É sobre esse assunto que nós vamos falar nesse dia de hoje, tá? Este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Isso está em Mateus capítulo 3, verso 17. Você pode até ali acompanhar na sua Bíblia. Mateus 3,17. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Quer dizer, aqui é o Deus Pai, no momento que Jesus é batizado, o Deus Pai está dizendo ali ao Deus Filho, a Jesus Cristo, no momento do batismo dele: este é meu filho amado. Eu me comprazo nele, eu tenho prazer nele. Que maravilha, né? E Jesus se batizou. Você imagina que você sabe a idade, né? Juan sabe a idade, Juan? 30 anos. Até meu filho aqui de 11 anos, ele sabe que Jesus se batizou aos 30 anos de idade. 30 anos. E ele não tinha necessidade de se batizar. Ele se batizou como um exemplo para nós, né? Batismo para arrependimento de pecados, e ele não tinha pecado. Porém, o que eu quero levar aqui para a nossa meditação é essa parte que fala: este é o meu filho amado, de quem me agrado, né? Em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Algumas Bíblias falam assim. Jesus até então não tinha, por exemplo, feito nenhum milagre. Jesus até então, ele havia vivido uma fase de criança e a fase jovem, e já estava entrando estava ali na fase adulta. E durante a sua vida, a única coisa que ele fez foi trabalhar ali na marcenaria, na carpintaria do pai dele, do José. O José que o criou, né? Então ele trabalhava de carpinteiro, fazia móveis, essas coisas. Ele não tinha feito milagres, ele não tinha feito nada além de algo extremamente importante, que é o que eu acredito que levou o Deus Pai a dizer: este é o meu filho amado, de quem me agrado, tá? O que levou? Se Jesus não fez milagres ali até então, até os 30 anos, depois dos 30 anos ele começou o seu ministério de milagres, mas até os 30 anos não. Até os 30 anos não havia ali milagres, correto? Então, o que levou o pai a dizer, né, que o filho era em quem ele tinha o seu prazer? Era justamente na obediência, tá? A obediência do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é isso que Deus espera da gente. Nós vamos ver ao longo dessas palavras aqui que nós vamos ler, ó, por exemplo, lá em João 5, deixa eu ver aqui, João 5,19, diz assim, ó, João 5,19, Jesus lhes deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Então Jesus fazia o que o pai fazia, o que o pai queria. Ele vivia em perfeita obediência ao pai. E é exatamente isso que nós devemos procurar, viver nessa obediência ao pai. Você pode observar por quantas pessoas Jesus passou quando ele tinha os seus 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29. Por quantas pessoas Jesus passou que estavam ali necessitadas. E ele tinha consciência da identidade dele.
Não é verdade? Ele tinha consciência da sua identidade, que ele poderia ajudar essas pessoas. E ele certamente gostaria de ajudar essas pessoas. Paralíticos, pessoas que estavam passando por problemas diversos, né? Como depois que ele começou o seu ministério, ele fez milagres, mas ele poderia ter feito antes. Mas por que ele não fez antes? Porque ele vivia em perfeita obediência ao Pai e ainda não havia chegado a hora de começar. Você observa que o primeiro milagre que Jesus faz é numa boda em Caná da Galileia, quando falta o vinho, né? E Jesus transforma a água em vinho. Porém, quando a mãe de Jesus, a Maria, ela chega até o Senhor e diz para ele: olha, tá faltando, né? Olha, fala pro pessoal lá, né? Tá faltando, vai até Jesus e tal. Jesus falou assim: ainda não é chegada a minha hora. Olha só. Quer dizer, ainda não é chegada a minha hora. Veja, ele começou a agir na hora que deveria agir, na hora que o Pai, o Deus Pai, disse: olha, é agora. Mesmo que ele pudesse ter um sentimento de querer ajudar, de querer fazer os milagres antes, porém ele não podia fazer nada que o Pai não houvesse determinado, porque ele vivia em perfeita obediência. Por isso que nós lemos lá em Mateus 3, como é o título da mensagem, é que o Deus Pai diz: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Porque o prazer de Deus está na nossa obediência. O prazer de um pai, de uma mãe, está na obediência de um filho. Se você é pai, se você é mãe, mais do que presentes, você quer a obediência do seu filho. Não é verdade? Seu filho pode ser, por exemplo, rico, milionário, te dá 1001 presentes, e você pode ficar feliz com os presentes, mas se ele não é um filho obediente, do que adianta tudo que ele possa te dar? Não é verdade? Então assim também é o Senhor. O Senhor, ele se compraz na nossa obediência. Então você pode ver na vida do Senhor Jesus essa característica de obediência. Tá? Essa característica de obediência. E quando a gente vai lá em Isaías, por exemplo, Isaías no capítulo 66, Isaías 66, ele diz assim no verso 1. Vamos lá em Isaías. Cadê Isaías? Aqui, ó. Ele diz assim no verso 1: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o lugar? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? E por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Olha só. Para quem que eu vou... Quem eu vou estimar? Quem vai me agradar? Em quem eu vou ter o prazer? Ele diz, ó, humilde, ao humilde, contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. O que é tremer diante da palavra do Senhor, da palavra de Deus? É obedecer. É isso que é o tremer diante da palavra do Senhor. E ele chega a dizer mais, ó, mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Olha só. O mesmo Deus que instituiu os sacrifícios, tá? O mesmo Deus que institui o sacrifício do animal, que é o sacrifício que substitui o sacrifício que o homem deveria fazer, e que Jesus substituiu ali na cruz, né? Foi o Cordeiro Santo que morreu no nosso lugar. Então, mas esse mesmo Deus que instituiu esse sacrifício, ele diz que o sacrificar um boi, é como matar um homem, ou seja, como assassinar uma pessoa. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos e as suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles e trarei sobre eles os que temem. E trarei tratamento. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles e trarei sobre eles o que eles temem. Então, você observa, querido, você observa aqui que
o tremer diante da palavra, né? A obediência à palavra é o que estava faltando. Não é que Deus não queria o sacrifício dos animais que eram feitos, não, porque foi Ele mesmo quem instituiu esse sacrifício. Porém, aquelas pessoas estavam sacrificando, mas estavam, como ele diz aqui, ele usa a palavra, né? Eles estão fazendo as coisas da vontade deles, né? O versículo 3, ó. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem, aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro, aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco, aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Por quê? Porque eles escolheram os seus caminhos e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Porque escolheram os seus caminhos, ou seja, porque não escolheram tremer diante da minha palavra, e sim os seus próprios caminhos. Vocês escolheram viver na desobediência. Por causa disso, é por causa dessa questão da desobediência, é que o Senhor diz, ó, tudo isso aí que vocês estão fazendo, para que serve? Vocês sacrificam, vocês constroem uma casa, um templo bonito, como foi o templo, né, de Salomão. Vocês têm um templo, mas quem disse que eu preciso de um templo para me habitar? Se fui eu que fiz todas as coisas, não é Deus que fez todas as coisas, querido? Hein? Então o templo pode ser bonito, né? Tudo pode ser muito bonito, mas se não houver obediência, é isso aí que é assim como o Senhor vê. Ainda que aparentemente seja um culto maravilhoso, um culto bonito, ainda que no culto hajam louvores que fazem as pessoas chorar, mas se a gente não tremer diante da palavra dele, tudo isso para ele não representa nada absolutamente. Porque o que o Senhor espera de nós é essa atitude que havia no Senhor Jesus, tá? Ele só fazia aquilo que o Pai havia determinado, aquilo que o Pai queria. Que o Senhor nos dê esse espírito de obediência, que o Senhor nos dê esse coração, tá? Porque é isso que o Senhor espera. Muitas vezes a gente quer fazer tantas coisas para Deus, a gente quer fazer para Deus. O que Deus quer é que a gente seja obediente, tá? E Deus quer, o mais importante que Ele quer é a nossa obediência, é tremer diante da sua palavra. Por isso eu quero orar pela sua vida. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos dê esse coração e nos dê nessa semana, sabe, essa força, esse coração para vivermos essa palavra e em cada dia, em cada momento, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, vamos orar? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, oh Deus, nós queremos verdadeiramente viver na obediência, viver um coração que trema diante da Tua palavra. Ah, meu Pai, o prazer do Senhor não está nos sacrifícios. Não, se os sacrifícios não forem acompanhados de obediência, eles não terão nenhum valor para o Senhor. Nenhum sacrifício tem valor se não for acompanhado de uma obediência à Tua santa palavra. Senhor, nós queremos ter um coração humilde, contrito e que trema diante da Tua palavra. Eu quero ter este coração, Senhor. Nós te pedimos, dá-nos esse coração, no nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, lava-nos, purifica o nosso ser, o nosso espírito, nossa alma, nosso ser, todo o nosso ser. Só o Teu sangue pode nos limpar, só o Teu sangue pode nos purificar, Pai. Ah, Deus poderoso e majestoso, santo, santo, santo é o Senhor, Rei dos reis, Deus poderoso e maravilhoso. Te adoramos, Pai, te adoramos, te louvamos. Ah, meu Senhor, sem Ti nós não somos nada, sem a Tua presença não podemos nada. Queremos mais e mais do Senhor, queremos estar aos Teus pés, te exaltar, te engrandecer, Pai. Oh Deus, louvado seja o Teu nome. Ah, Senhor, se há algum irmão que está nesse momento
um sentimento de culpa, carregando uma culpa, carregando pecado, Senhor. E nesse momento ele confessa ao Senhor, que ele possa sentir a vida do Senhor voltando para ele, que ele possa, Senhor, renascer nesse momento, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Aleluia, aleluia. Vem com a tua presença invadir o nosso coração. Sim, Senhor, vem fazer morada em nosso coração. Aleluia. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, vem tocar agora nesse irmão que tem enfrentado um momento difícil, tem sido tentado. Ele tem vivido debaixo de uma tentação, de uma luta, na casa, no trabalho, na rua, não sei aonde, Senhor, mas aonde ele estiver, eu te peço, eu oro, nós oramos, não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Talvez essa pessoa esteja a ponto de fazer algo contrário à tua vontade, mas ela ouviu essa palavra. Ela está sendo tentada, há uma tentação. Mas eu oro para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que o Senhor nos livre. Livre de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor ouve agora a nossa oração. Eu tenho certeza que a nossa oração chega ao Senhor. E há resposta, há livramento nesse momento acontecendo. Livramento principalmente do cair no mal, do cair na tentação. Há um livramento acontecendo. A mente e o coração, nosso coração, a nossa mente estão sendo abertas nesse momento. Teu Espírito está abrindo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, eu entrego esta semana nas tuas mãos. Peço para que portas que estão fechadas se abram, porque talvez há alguns que estão agora recebendo esta oração e que estão precisando de um livramento financeiro. Então eu quero orar especificamente nessa noite por aquele que tem causa na justiça, por aquele que tem dinheiro a receber, por aquele que tem um dinheiro a pagar e não tem um recurso para fazê-lo. Eu oro, meu Deus, para que o livramento chegue, a provisão chegue, meu Pai, para a vida dela, em nome de Jesus. Aleluia. Receba agora o perdão, receba agora a presença do Senhor. Receba agora, em nome do Pai, do Filho, a semana, tá bom? Um forte abraço, uma boa noite, né? Tem Ismael ali, Vilas Boas, que agradece ali pela oração. Que Deus abençoe, tá? A todos. Fiquem com Deus em nome de Jesus.